queridas irmãs, queridos irmãos, nosso carinhoso e fraternal, boa tarde. Que possamos, nesse momento, agradecer a Deus a bênção da vida, a oportunidade da existência, a bênção da doutrina espírita, que se não fosse a doutrina espírita em nossas vidas, como nós estaríamos? Graças que não, nós temos a doutrina que vai nos esclarecendo, nos consolando, esclarecendo, e assim a gente vai caminhando e enfrentando, né, as situações que a vida nos apresenta, tirando as lições, amadurecendo, crescendo. Este é o grande propósito da nossa existência no momento. Que os amigos espirituais que aqui estão, que trabalham nesta casa e, acima de tudo, trabalham com Jesus, para Jesus, possa literalmente estar nos abraçando, nos envolvendo. E aos irmãos e irmãs, né, que vieram de outra instituição, tem os irmãos aqui do Arraial do Cabo, tem Francisco de Assis, tem mais outra casa, né? Sintam-se abraçados. Semente, mostarda, né? Sintam-se abraçados, abraçadas. Hoje a gente finalmente vai ter a possibilidade de estar recebendo o Agnaldo Paviani, essa pessoa tão querida, que a gente ama tanto, mas antes a gente vai fazer uma mensagem para fazer a nossa prece com o Miraldo, e aí a gente passar a palavra para o nosso irmão, tá? Senhor da vida, aqui estamos nós mais uma vez, sempre em busca de situações que possam fazer com que possamos realizar em cada um de nós transformações que nos levem a caminhar sob trilhas bem diferenciadas daquelas que observamos hoje. E sendo assim, Senhor, sob tuas inspirações, sob a inspiração dos amigos espirituais, que são os que realmente coordenam tudo o que aqui acontece, que são os realizadores, que nos utilizam como ferramentas e como colaboradores. Sob essas inspirações, nós aguardamos ansiosamente tudo que aquilo for oferecido nesta tarde. E permita que o amigo que estará no comando de tudo aquilo que nos será transmitido possa funcionar como um megafone fiel dentro dessas propostas. Assim sendo, sê conosco, Senhor, e guarda-nos na tua paz hoje e sempre. Gente, falar de Agnaldo Paviani, né? A gente teria que levar muito tempo. Nosso amigo, que a gente já conhece de bom tempo, já tivemos a possibilidade de estar, né, no PASMED, desculpa, né? IMPAMED, Encontro de Pais e Médiuns, em 2023, é longe para valer, Votuporanga, conhecer a Casa Caminho de Damasco. Nosso irmão, ele é psicanalista, terapeuta, hipnólogo, médium com 40 livros lançados, dirigente, né, pelo que eu sei, desde os 14 anos, do Caminho de Damasco, em Votuporanga e São Paulo. Temos alguns livros dele que ele trouxe, enviou, deixou ali, se alguém depois estiver interessado, tá? Mas é com muita alegria, com a gratidão imensa que a gente recebe, embora de forma virtual, o nosso irmão Agnaldo Paviani, que vai nos falar sobre a mediunidade com alegria e responsabilidade. Hoje pela manhã já assistimos uma palestra dele, mais ou menos com esse tema, né?
e logo em seguida vai nos fazer a palestra sobre as múltiplas personalidades e as doenças psíquicas. Aguinaldo, não é presencial ainda, mas de forma virtual, seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado por essa nossa família Fraternidade que completa 40 anos e mais uma vez gratidão, gratidão e gratidão pela sua boa vontade. Fique à vontade, a casa é nossa. Olá, olá queridos amigos, olá queridos irmãos, um abraço especial ao Grupo Fraternidade, aí de São Pedro da Aldeia e os demais grupos que estão aí prestigiando esse momento tão lindo, tão satisfatório para todos nós. Vocês todos estão me ouvindo bem? Faça um sinalzinho para mim, se sim. Ah, ótimo. Tem uma brincadeira na internet em que é feita uma pergunta. O que é que você gostaria que fosse escrito no seu túmulo? E as respostas são as mais variadas. Houve pessoas que responderam assim: eu gostaria que escrevesse assim, tô só o pó. Outras, me ligue agora, Serasa. Uma outra respondeu assim: viveu como se nunca houvesse amanhã e não houve. Outro, proibido, arqueólogo. Teve uma mulher aqui de Votuporanga que ela foi mais longe. O marido dela morreu e ela mandou escrever na lápide: aqui está enterrado o meu marido. Foi um péssimo marido. Foi um péssimo pai. Foi um péssimo filho. Foi um péssimo cidadão. Enfim, foi. E nós estamos brincando porque agora há pouco eu ouvi a nossa irmã falar da importância do Espiritismo na nossa vida. Quando vamos ler o que está escrito na lápide de Mário Quintana, lá está escrito: eu não estou aqui. Uma ideia em perfeita sintonia com a nossa querida doutrina espírita. O que o Espiritismo traz, talvez de mais relevante para a maioria de nós, é o seu aspecto consolador. De fato, o que seria da nossa vida? A maioria de nós, espíritos tão endividados, tão complicados na própria evolução, se não fossem os ensinamentos dos espíritos trazidos por Allan Kardec desde 1857. Então eu agradeço profundamente esta oportunidade. E acho que da minha parte e da parte de vocês existe um misto de alegria e de frustração, por que não dizer? De alegria por termos conseguido manter o encontro. Estamos aqui e vamos cumprir com a programação, mas ao mesmo tempo uma certa frustração porque não estamos aí no presencial. Então, nós ficamos com a alegria e não com a frustração. E como bem disse a nossa irmã, por enquanto não estamos aí, mas nós estaremos aí em breve, se Deus permitir. Vamos então ao tema do seminário. Vamos falar direto com vocês até 6 horas da tarde. Espero que vocês gostem, mas por favor, não façam como uma irmã. Eu estava fazendo uma palestra uma vez no centro e assim que eu comecei a palestra, uma senhora que estava sentada na primeira fila caiu em sono profundo. Mas ela dormia que dava gosto. E quando ela dormia, ela babava de lado e roncava. E aquilo me perturbou profundamente, porque eu fiquei pensando, com tanto lugar melhor para dormir, a pessoa vem dormir no centro espírita. E pior, na minha palestra. Pelo menos se ela sentasse na última fileira, mas não, ela vai sentar na primeira fileira. E para que ela não me perturbasse mais, eu fui falando e olhando para o fundo do salão, sem prestar atenção nela. Quando a palestra acabou, formou-se uma pequena fila para nos cumprimentar. Ela entrou na fila. E eu fiquei pensando, não, mas aí já é demais. Ela dorme a palestra inteira e depois entra na fila para cumprimentar. E eu fiquei observando. Quando ela chegou até mim, ela disse assim: seu Aguinaldo, mas que palestra linda, hein?
E eu pensei, não vou deixar passar. E disse a ela, a senhora gostou? Eu adorei. E aí eu perguntei assim, e que parte a senhora gostou mais? Mas, meus irmãos, quando a pessoa está perturbada, os obsessores intuem. Porque ela me olhou com a maior cara de pau e disse assim, seu Aguinaldo, foi tão bom que eu gostei de tudo, do começo ao fim. Então eu espero que não seja o caso de vocês. Eu espero que vocês realmente gostem e não durmam. Porque daqui eu estou vendo quem está sentado aí. E quem dormir, eu vou falar aqui no vídeo, só para a pessoa ficar mais atenta, ok? Vamos lá então. Eu estou me permitindo começar o nosso bate-papo, e não deixa de ser um bate-papo, porque quando nós voltarmos para a palestra, aqueles que quiserem fazer pergunta poderão fazê-lo com essa alegria, brincando um pouco, porque é o tema proposto, mediunidade com alegria. Quando nós falamos de alegria, não significa estarmos o tempo todo contando piada, não significa estarmos rindo o tempo todo, não se trata disso. A alegria é, sobretudo, a gratidão a Jesus pela oportunidade do serviço no bem. A alegria é termos essa serenidade no trabalho mediúnico, na aceitação das nossas dificuldades, como mecanismos necessários para o nosso processo evolutivo. Então, é desta alegria que estamos falando. Para começar, então, e agora eu vou começar de verdade, eu quero fazer duas observações em se tratando de mediunidade. A primeira delas é responder uma pergunta que eu considero muito difícil. Como ser um bom médium? E melhor, e mais difícil ainda, uma segunda pergunta. O que é ser médium? O que é ser médium, afinal de contas? Há quem diga que a mediunidade é um karma, que a mediunidade é um processo em que, se a pessoa não for médium, ela vai sofrer muito. Há outras pessoas que dizem que a mediunidade é uma missão, que todo aquele que tem a mediunidade, particularmente a mediunidade ostensiva, é um missionário, está na Terra em missão. Afinal de contas, o que é ser médium? Ser médium é um karma ou ser médium é uma missão? E eu vou dizer a vocês que nem uma coisa, nem outra coisa. Imagine uma situação. José, que mora em São Pedro, da aldeia, vai reencarnar. José está lá no mundo espiritual, quando se apresenta a ele o seu anjo da guarda e diz, meu filho, meu amigo, está na hora de voltarmos para a terra. E José, que está ansioso para reencarnar, para resolver as questões pendentes da sua evolução, diz ao seu anjo da guarda, sim, eu vou, vamos lá, eu vou reencarnar. Como é que vai ser minha encarnação? E o seu anjo da guarda diz assim, olha, não vai ser fácil, porque eu estou aqui com a sua ficha, e o problema é essa ficha. Todos nós temos uma ficha. Inclusive dizem que as fichas daqueles que moram no estado do Rio de Janeiro são terríveis. A ficha daqueles que moram em São Pedro da Aldeia são mais terríveis ainda. Essa ficha está anotado todas as suas ações, as suas atitudes, as suas quedas, os seus erros, até os seus pensamentos infelizes. É uma ficha. E o anjo da guarda então diz para José, olha, eu estava vendo aqui na sua ficha, você nas últimas encarnações foi uma pessoa que não soube aproveitar bem a oportunidade. Você nunca amou ninguém, você enganou, você mentiu, você não cuidou das pessoas que cuidaram de você, você abandonou seu pai, você abandonou sua mãe. Por conta disso e outros problemas mais, a sua reencarnação será muito difícil. Provavelmente você vai nascer num lar muito pobre, financeiramente. Você tem o risco de ser abandonado pelo seu pai e sua mãe. Você vai ser uma criança doente desde cedo.
Você vai ter uma dificuldade em encontrar o amor da sua vida, já que não valorizou o amor. E o anjo da guarda vai falando. Chega no momento que o José vai dizer assim, não, espera um pouco, peraí. Eu quero voltar, eu quero reencarnar, eu quero corrigir os meus erros. Mas convenhamos, essa encarnação está muito difícil. Não dá para dar um jeitinho? Não teria jeito de eu reencarnar, mas não sofrer tanto? E o anjo da guarda vai dizer assim para o José, dá sim. Vamos fazer o seguinte então, em vez de você reencarnar e sofrer tudo isso, você reencarna, sofre só metade, e a outra metade, que era para você sofrer, você vai ser médium para ajudar os outros. Você aceita? Aceito. Assina o contrato. E o José assinou. Nós somos esses Josés da vida. A mediunidade não é um karma, mas também não é uma missão. Sim, a mediunidade é uma missão para espíritos que já atingiram uma determinada evolução em que vêm à Terra em missão. Não é o nosso caso. Para nós, a mediunidade é uma ferramenta. A mediunidade é uma possibilidade. Através da mediunidade, em que eu posso ajudar a quem precisa, automaticamente eu estou ajudando a mim mesmo. Então nós devemos tirar da nossa cabeça essa ideia que ser médium é sofrer, ser médium é ter um karma pesado, mas também deixar de lado essa ideia de que somos missionários. A mediunidade, repetindo, é uma ferramenta em que você, usando-a bem, você pode ajudar muitas pessoas e, por consequência, ajudar a você mesmo. O segundo ponto que eu queria enfatizar é ressaltar a importância do estudo, a importância do conhecimento. Nós vamos observar no decorrer da nossa exposição que a mediunidade exige de nós muitas virtudes, ou pelo menos um esforço muito grande na busca dessas virtudes. No entanto, o conhecimento é primordial. Basta observarmos o Livro dos Médiuns, Allan Kardec, que nos convoca ao estudo diário, como o estudo é importante. Querem ver? Outro dia uma pessoa perguntou-me assim, Aguinaldo, me diga uma coisa, como é que é essa história de mundo espiritual? O que acontece no mundo espiritual? Lá as pessoas precisam dormir? Lá as pessoas desencarnadas, naturalmente, precisam comer, se alimentar? Lá no mundo espiritual, as pessoas namoram? Lá no mundo espiritual, as pessoas têm necessidade de terem uma vida social? E diante desta pergunta, eu respondi à pessoa, sim e não. E a pessoa então indagou, mas é sim ou é não? Eu disse, é sim e é não. Porque quando nós imaginamos o mundo espiritual, temos que imaginar o mundo espiritual no plural. Essa expressão, mundo material e mundo espiritual, ela é muito limitada. Eu, uma vez, ouvi um espírito explicando o mundo espiritual de uma forma fantástica. Ele disse assim, pegue uma cebola e corte essa cebola ao meio. Quando você olhar dentro da cebola cortada, o que é que você vai ver? Nós vamos ver camadas. Camadas, exatamente. O mundo espiritual é constituído de camadas. As várias dimensões que existem no mundo extrafísico. Daí a expressão de Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Ora, se há muitas moradas, se há muitas dimensões espirituais, nós precisamos entender que para responder a respeito da necessidade ou das necessidades do espírito desencarnado, nós precisaremos saber do seu nível evolutivo, do quanto ele tem uma consciência de si mesmo.
Imaginamos, por exemplo, que nas dimensões espirituais superiores é evidente que os espíritos não têm mais nenhuma necessidade material. Não dá para imaginar um doutor Bezerra de Menezes tendo a necessidade de ter 8 horas de sono. É evidente que não. Agora, quando nos referimos às dimensões espirituais próximas à Terra, como, por exemplo, o umbral, ali nós vemos que os espíritos têm muitas necessidades semelhantes a que tinham quando estavam encarnados. Tanto é verdade que quando lemos Nosso Lar, quando lemos André Luiz, logo no primeiro capítulo, nós vamos observar a narração de André Luiz sobre o seu sofrimento. Ele sofrendo no umbral, olha só, ele sentia fome, ele sentia sede, as suas roupas rasgaram-se, a sua barba cresceu, e parece-nos um tanto que estranho, mas ele, numa dimensão espiritual próxima da Terra, o modo de vida se diferencia muito pouco, visto que a natureza humana não dá saltos. Para que a gente entenda isso, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender. Outro dia uma outra pessoa me disse assim: Aguinaldo, eu acho que tem alguma coisa de errado na crucificação de Jesus. Eu disse: o que é que tem de errado? Ele disse: não é verdade que Jesus foi crucificado entre 2 ladrões? Sim. E lá não havia o bom ladrão? Sim. E o bom ladrão disse assim a Jesus na hora da morte: Senhor, não esqueça de mim quando entrares no paraíso. E Jesus respondeu: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, Aguinaldo, ele diz que ainda hoje. Ora, e como é que fica a lei de ação e reação? Afinal de contas, o homem havia se arrependido, mas era um ladrão, e naquele dia mesmo ele entraria no reino dos céus? E aí eu expliquei ao amigo: é um problema de vírgula. Jesus não disse exatamente assim. O que Jesus disse foi: em verdade te digo ainda hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas não disse quando. Em verdade te digo ainda hoje, ou seja, digo agora, digo nesse momento, estarás comigo no paraíso, mas não se referiu quando. E aí então, quando nós colocamos a vírgula no lugar certo, então aí nós compreendemos o ensinamento de Jesus. Quando nós vamos em Mateus, capítulo 26, versículo 41, ali tem uma fala de Jesus, só para ver como o estudo é importante. Ali tem uma fala de Jesus extremamente significativa, porque nesta fala Jesus diz assim: em verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí a gente fica pensando assim: mas como é que é isso? Porque nós sempre aprendemos que a carne é neutra. Carne, o corpo físico. É o espírito que é bom ou mal. É o espírito que é inferior ou superior. O corpo físico é neutro. Mas Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que quando o espírito reencarna, ele está também sob a influência da matéria. E esta matéria pode enfraquecer o espírito, no sentido das tentações materiais que o espírito sofre enquanto está encarnado. Por exemplo, vamos imaginar que o espírito reencarna num corpo bonito. Sei lá, vamos imaginar que ele reencarnou em Votuporanga. Então é óbvio que é um corpo bonito, né? É um belo espírito, um belo corpo. Essa parte é brincadeira, tá? É só para alegrar a nossa fala. Porque o tempo que vamos ficar aqui, a gente tem que brincar para descontrair. Mas vamos seguir o raciocínio. Vamos imaginar que o espírito tenha um corpo físico belo. Isso vai colocá-lo em riscos. Porque a gente sabe do problema da vaidade, a gente sabe das questões ligadas ao sexo, que a beleza pode induzir o espírito a perder-se. Então é nesse sentido que Jesus diz que a carne é fraca.
porque ela acaba influenciando o espírito. Imagine uma pessoa que tem uma doença grave, fisicamente, no corpo físico. Com esta doença grave, esta pessoa, se não tiver uma boa estrutura espiritual, pode entrar em depressão. Por conta de uma doença no corpo, fragilidade orgânica, a carne é fraca, o espírito pode entrar numa depressão e comprometer a sua evolução espiritual. Até porque a gente tem que se lembrar da sigla MOB. Quando nós falamos do perispírito, sempre lembramos dessa sigla, MOB, MOB, modelador, organizador, biológico. Ou seja, o espírito imprime no corpo físico as lesões que traz de existências pregressas. Pensemos assim, o perispírito, ele guarda, ele se ressente de todas as atitudes que temos no corpo contra o outro ou contra nós mesmos. E da mesma forma que quando eu quero um bolo em forma de coração, eu pego uma forma em forma de coração, e eu vou ter um bolo em forma de coração, é como se o perispírito fosse a forma que faz com que o corpo físico receba as impressões do perispírito. Aguinaldo, eu não entendi. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Uma vez eu estava conversando com uma senhora espírita, ela era espírita, e no momento de desespero, no momento de grande sofrimento, ela me disse assim: Aguinaldo, eu sou espírita, mas eu vou me matar, eu não aguento mais, porque ela tinha artrite reumatoide e fibromialgia, num grau superlativo. Então ela sentia dor da raiz do cabelo ao dedão do pé. E ela disse: eu não aguento mais de dor, Aguinaldo, eu sou espírita, eu sei que a morte não existe, mas eu vou me matar. E aí eu disse assim a ela: de novo? E aí ela ficou me olhando, surpresa. De novo por quê? Eu disse: ora, em uma das suas encarnações, você se jogou de um penhasco, e quando chocou-se com o chão lá embaixo, fraturou várias partes do corpo, teve um traumatismo craniano e ali morreu. O seu perispírito permaneceu com as lesões, e quando a senhora reencarnou, imprimiu no novo corpo físico todas essas lesões. Por isso a senhora tem a fibromialgia, por isso essas dores tão grandes. Mas a senhora está tendo nessa encarnação a oportunidade de liquidar o karma. Se a senhora se matar, vai somar mais essa encarnação perdida para resolver lá na frente. Então vejam como é importante a questão do estudo. Muito bem, vamos lá. Eu fiquei pensando como é que a gente poderia tratar desse tema, porque é um tema muito amplo, né? Mediunidade é sempre um tema muito amplo. Como é que eu poderia fazer uma abordagem em que tivesse conteúdo e a minha abordagem fosse agradável? Então, eu separei aqui algumas perguntas mais comuns quando o assunto é mediunidade, quando o assunto é obsessão. Então, nós vamos trabalhar essas questões aqui com vocês, tá certo? A partir de agora. A primeira pergunta, muito interessante. Devemos nos preocupar com o animismo e com a mistificação? Veja, com a mistificação, sim, porque por mistificação nós entendemos a enganação, a mentira. A mistificação pode acontecer tanto por parte do médium, o médium pode enganar, o médium pode falsear, como pode acontecer por parte do espírito comunicante, de dizer que é o espírito tal e não é aquele espírito. Na mistificação sempre existe uma enganação. E essa explicação, antes da gente ir para o animismo, essa explicação pode nos levar à seguinte dúvida: Aguinaldo, como nós podemos evitar que um espírito
se comunique na sessão e engane as pessoas que estão ali. Como é que a gente se protege de um espírito mistificador? Vamos lá. Bom, primeiro, no livro dos médiuns, nós temos uma dica. Allan Kardec nos recomenda observarmos a linguagem do espírito. Um espírito inferior não pode trazer uma linguagem sofisticada, uma linguagem bela. Ok, isto vale para uma classe de espíritos. Mas nós sabemos que há espíritos que são inferiores sob o ponto de vista moral, mas são muito evoluídos sob o ponto de vista intelectual, que podem apresentarem-se numa sessão mediúnica com uma mensagem supostamente muito bela, muito bonita, mas ali no meio semear a discórdia. Como também um espírito. E outro dia a pessoa perguntou assim: mas se nós tivermos um médium vidente dentro da sala, acaba esse problema, porque o médium vidente vai saber. Nem sempre. Isso não é garantia. Porque os espíritos inferiores, dotados de inteligência, podem também mudar a aparência. Porque esse perispírito que falávamos agora há pouco, no caso do modelador organizador biológico, é flexível. O perispírito, ele é moldável. Então, se o espírito, ainda que inferior, tiver uma boa capacidade mental, ele consegue mudar a aparência e se apresentar como um espírito conhecido do movimento espírita. Aí agora vem o segredo. Só tem uma coisa que o espírito não consegue modificar. Vou abrir um parêntese. Uma das coisas mais importantes para que um grupo mediúnico dê certo, uma das coisas mais importantes para que as reuniões mediúnicas atendam à expectativa do mundo espiritual é a fraternidade, é o afeto, é a amizade, porque este sentimento de querer bem, quando o grupo de trabalhadores, médiuns, doutrinadores, passistas, se gostam, têm um carinho, nós criamos um mecanismo de proteção. Agora eu vou voltar para a explicação. Tem uma coisa que o espírito inferior não consegue mudar, que é o seu padrão vibratório. Um espírito inferior, por mais que ele fale bonito, a sua vibração ela é baixa, ela é inferior. Aí é o problema. Se nós estamos num grupo coerente de pessoas que se amam, imediatamente o grupo vai perceber a energia do espírito e vai desmascará-lo. Agora, imaginemos que esse mistificador seja um espírito inferior que está tentando enganar o grupo. E nesse grupo nós temos o quê? Melindres, fofocas, disse-me-disse, um que não gosta do outro, um que fala mal do outro. Como é que está a vibração desse grupo? Está no mesmo padrão que a vibração do obsessor. O que vai acontecer? Ninguém vai perceber. Porque a energia, o padrão vibratório do espírito está na mesma frequência que o padrão vibratório do grupo. Ele vai vir, vai enganar todo mundo, e todo mundo vai achar que foi um benfeitor. Ok? Aguinaldo, todo espírito consegue fazer isso? Não, vamos lá. Nós gravamos outro dia um vídeo, não sei se vocês assistiram, está lá no nosso canal, falando dos tipos de obsessão. Para a gente aprender. É assim. Imagine que tem um espírito rondando você. Um obsessor. Vamos aqui dizer que é um inimigo seu de encarnação passada. Você está lá na sua casa, ele está lá na calçada, na espreita, tentando conectar com você. Até ali não está conectado, você está bem, você está legal, você está bem sintonizado. Você sai, vai para o trabalho, ele te segue de longe, tenta conectar, mas não consegue. Você vai ouvindo músicas espíritas no rádio do seu carro.
Depois você vai para o centro, também numa boa vibração. Ele ficou tentando e não conseguiu. Isso não caracteriza uma obsessão. Isso chama-se pressão psíquica. Pressão psíquica é quando há um espírito pressionando, mas não consegue a conexão. Pressão psíquica. Quando nós estamos sofrendo a atuação de uma personalidade ou de uma subpersonalidade, que é assunto da palestra da noite, nesse processo não é obsessão, é auto-obsessão. Quando eu vou num ambiente e esse ambiente está carregado, sei lá, é um presídio, você foi num velório, ou você foi na casa de alguém em que a vibração ali está ruim e você não sai passando bem, isso não é obsessão, é contaminação energética. Quando você levanta de manhã e está distraído, e é uma dor muito gostosa, você bate o dedinho do pé no canto da cama. Sabe, o dedinho vem até para trás, assim, lá atrás. E aí você xinga, fala um palavrão. Isso não é contaminação nem obsessão, é autocontaminação. Pressão psíquica, auto-obsessão, contaminação, autocontaminação. Aí você vai para a obsessão, como está no livro dos médiuns. É toda a influência que determinados espíritos exercem sobre determinadas pessoas. Só que dentro da obsessão, você ainda tem a obsessão coletiva, a obsessão simples, a subjugação, a fascinação. Você tem a obsessão complexa, que a obsessão complexa é diferente de obsessão coletiva, e você vai encontrar pelo menos uns 10 tipos de influência espiritual diferente. Então, um obsessor é diferente do outro obsessor. Há espíritos inferiores que podem pouco contra nós, mas há espíritos inferiores que podem muito contra nós. Então, essa é a explicação sobre a mistificação. O animismo é um processo natural. Toda a comunicação mediúnica, ela é medianímica, porque tem a participação do médium. O espírito vai usar todo o conhecimento que o médium tem, seja no atendimento dos espíritos sofredores, seja para escrever um livro, seja para uma comunicação de orientação, a bagagem do médium importa muito. Então, o fenômeno anímico, ânima, do próprio médium, quando ele está começando na mediunidade, é muito grande. É, sei lá, 70% o médium, 30% o espírito. À medida que o médium vai evoluindo, vai melhorando, vai ficando traquejado ali no processo da mediunidade, vai ganhando traquejo, eu quero dizer, vai diminuindo a parte do médium e vai ficando a parte do espírito. Aí é que entra o cuidado que nós temos que ter. Olha só, às vezes a vaidade faz a gente se perder como médium. Vamos imaginar que eu esteja aqui falando com vocês, né? E de repente eu perceba a presença de Dr. Bezerra. Percebi Dr. Bezerra. E aí eu penso assim, nossa, Dr. Bezerra está aqui. Ele vai incorporar para dar uma mensagem para o grupo. E já me coloca à disposição para Dr. Bezerra incorporar. Veja só, aí existe uma falta de cuidado. O fato de eu ter percebido o Dr. Bezerra não significa necessariamente que ele vai falar. Significa que ele está ali. Ele pode ter vindo para ajudar essa ou aquela pessoa. Ele pode ter vindo para resolver um problema, não necessariamente que ele vai falar. E aí cabe ao médium, indivíduo, ao grupo, esse cuidado para observarmos com bastante vigilância as possibilidades das tarefas. Porque vejam, no mundo dos benfeitores, dos amigos espirituais, eles estão sempre nos ajudando, mas há limites. Os amigos espirituais, como nós devemos saber, não podem tudo. Eles podem nos ajudar até um certo ponto. E aí alguém vai dizer assim, mas Aguinaldo, essa é a minha dúvida. Eu sou um médium cheio de defeitos. Eu devo abandonar a mediunidade? Não. O que aprendemos com Allan Kardec?
Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para mudar as suas más inclinações, não é isso? Pois bem, então o espírita não é alguém pronto, não é alguém que já chegou a um patamar superior de evolução. As mudanças no campo moral e o esforço que faz, agora eu vou usar a expressão de Kardec, para domar as suas más inclinações. O que é que eu não posso fazer? Ser negligente. Eu tenho um monte de defeito mesmo, fazer o quê? Eu sou assim, se os espíritos quiserem assim, tudo bem. Se não quiser, não. Aí você está sendo irresponsável. Olha, eu sou assim, reconheço que tenho muitas imperfeições, mas eu estou tentando melhorar, eu estou tentando mudar. Aí sim, porque o movimento espírita está longe de ser um agrupamento de anjos. Aliás, muitas das vezes, com exceção de São Pedro da Aldeia e de Votuporanga, salvo essas duas exceções, na maioria dos lugares, os médios são os mais problemáticos. São os espíritos mais endividados, ainda que a mediunidade não seja um cargo. São espíritos endividados. Então não dá para imaginar que nós teríamos que chegar numa condição evolutiva superior para desempenharmos a mediunidade. É evidente que quanto mais nós melhorarmos, melhor nós faremos isso. Porque é assim, meus amigos, todos nós temos os nossos limites. Olha só, a gente sabe que a morte não existe. Mas será que é fácil desencarnar? Será que é fácil você lidar com a morte de uma pessoa que você ama? Não precisa ser nenhuma pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Ano passado não, no começo desse ano, eu tenho 2 cachorras de raça vira-lata, a Mel e a Princesa, que estão comigo há 14 anos. Eu costumo brincar, quem já assistiu essa história e contada em algum vídeo vai se lembrar. Eu costumo dizer que elas são campeãs no enfrentamento do câncer, porque as duas juntas, somadas, já fizeram 8 cirurgias contra o câncer. 8. Né? Elas vão desenvolvendo o câncer, a gente faz a cirurgia, faz o tratamento, aí sai outro câncer e assim vai. No começo desse ano, a Princesa teve um câncer, um nódulo maligno aqui no pescoço, imenso. Nós fizemos a cirurgia, o veterinário fez a cirurgia, mas em 3 meses, em apenas 3 meses, o câncer voltou no rosto. E aí, quando eu pedi para o veterinário fazer novamente a cirurgia, ele me alertou assim: olha, Aguinaldo, é um melanoma extremamente agressivo. Tanto é que nós fizemos o procedimento cirúrgico e em apenas 3 meses o câncer voltou. Então eu acredito que a gente tenha perdido essa batalha, não adianta, não vai adiantar. Eu disse: não, mas a Princesa é forte, ela sempre resiste bem às cirurgias, vamos tentar. Ele disse: bom, já que você quer, vamos tentar. E ela foi então para o centro cirúrgico. Veja, ela internou na segunda para operar de manhã e ter alta à tarde. Eu viajaria com a minha esposa na sexta-feira para um compromisso em Ilhéus, onde participaria de um evento. E eu pensei, ela opera na segunda, até na quarta, quinta ela está recuperada e eu viajo. Muito bem. Ela operou na segunda e na segunda à tarde o veterinário me ligou e disse: olha, Aguinaldo, eu não tenho boas notícias. A cirurgia não foi tão bem sucedida. Quando nós abrimos, o câncer já havia atingido a medula e a gente conseguiu tirar apenas 50% do câncer. Então ela está mal, ela não está bem, ela vai ficar internada. Na terça-feira, ela continuou internada. Na quarta-feira, fizemos uma transfusão de sangue. Levei a outra cachorra, a irmã dela, e fizemos uma transfusão de sangue, já que ela tinha perdido muito sangue. Na quinta, eu disse ao veterinário: olha, eu preciso viajar. O senhor vai ter que dar alta para a cachorra, até porque eu não tenho mais dinheiro para pagar. Pra vocês terem uma ideia,
eu fiz uma dívida lá na clínica veterinária que eu vou até 2032 para acabar de pagar no cartão. Está tudo lá. E aí disse, olha, eu vou dar alta, mas ela não está bem. E como eu ia viajar, eu deixei a minha cachorra sob os cuidados do meu filho, Luiz Eduardo. Eu tenho 4 filhos e 4 netos. E eu deixei sob os cuidados do meu filho, Luiz Eduardo. Mas foi uma viagem muito tensa. Eu viajando e o meu filho me mandando mensagem, pai, a cachorra piorou. Pai, ela não quer comer. E eu, liga para o veterinário, tenta esse remédio, dá essa comida. E ele ligando, e eu lá no evento. No domingo de manhã, ele me mandou uma mensagem, disse, pai, ela não está bem. Eu disse, olha, aguenta aí mais um pouco. Eu vou terminar o evento em Ilhéus ao meio-dia, vou pegar um avião até Belo Horizonte, que é a conexão, e de Belo Horizonte para São José do Rio Preto, depois de São José do Rio Preto para Votuporanga. 1h da manhã eu estou aí. Cuida dela até esse horário, depois você deixa que eu cuido dela. Tá bom, pai. O evento terminou, pegamos o voo. Quando nós pousamos em Belo Horizonte, ele me mandou a mensagem, dizendo assim, pai, ela não aguentou esperar você. Ela acabou de morrer. O que eu faço? Ele disse, bom, não há o que fazer, né? Não tem sentido você esperar eu chegar. E aqui na nossa casa, Caminho de Damasco, quem já conhece pela internet, nós estamos ampliando as nossas atividades. A casa hoje, aí me permitam abrir um parênteses, Caminho de Damasco, eu sou dirigente aqui há 31 anos, realmente eu assumi a direção com 15 anos da casa, e agora já estou com 52, então faz um pouquinho de tempo. Essa casa Caminho de Damasco é a mais antiga de Votuporanga, ela tem 85 anos, e nós estamos ampliando para podermos ampliar os trabalhos, tanto o atendimento às crianças, como os trabalhos de cirurgia espiritual, que são feitos pelo Cláudio. E então eu disse a ele, olha, vai lá no terreno, onde nós estamos ampliando o centro, e enterre ela lá. Tá bom. E assim, meus irmãos, para ver que todos nós, por mais evolução que a gente tenha, a gente às vezes é capturado. A gente cai na armadilha do tropeço. E eu fiquei muito mal com a morte da minha cachorra. E aí você vai perguntar, Aguinaldo, você ficou mal porque ela morreu? Não, não. Porque a morte é a lei da vida. As pessoas morrem. As pessoas que nós amamos, se você viver muito, se você morrer por idade, você vai ter que assistir o velório de todas as pessoas que você ama. O seu pai vai morrer, sua mãe vai morrer, seu avô vai morrer, sua avó vai morrer, e no final você vai morrer. Eu não fiquei magoado, triste por isso. Eu fiquei triste porque depois de 14 anos, na hora dela partir, eu não estava lá para me despedir. Na hora que ela ia partir, eu não estava lá para segurar a pata dela. E isso realmente me deixou muito mal. Uma semana depois, em desdobramento pelo sono do corpo, eu saí do corpo, todo mundo quando dorme sai do corpo, e fui até o centro. Lá estava meu pai, também já desencarnado, segurando a princesa no colo. Ela estava toda machucada, toda ferida, ainda com as marcas da doença, e meu pai me disse assim, ela não quer partir sem se despedir de você. Então ela desceu do colo dele, pulou no meu colo, latiu, abanou o rabo, eu brinquei com ela e disse a ela, agora você pode ir, nós já nos despedimos. Então eu vi o espírito da cachorra se desligar totalmente do corpo, sair do corpo, agora sem o câncer, totalmente curada. Ela voltou para o colo do meu pai e eles foram para a dimensão espiritual. Então, assim, a doutrina espírita realmente é consoladora. No momento como este, a gente sente o quanto o espiritismo nos consola. Mas vamos voltar aqui para as perguntas. Peço desculpas ter contado essa história pessoal, mas é que como a gente trabalha nessa área da mediunidade há muitos anos, a gente acaba vivendo muitas experiências.
E quando a gente compartilha essas experiências com as pessoas, não é para fazer autobiografia, é para poder ajudar de alguma forma, é para poder consolar de alguma forma. Eu estava uma vez atendendo na clínica, como disse o nosso irmão, eu sou psicanalista, psicoterapeuta e hipnólogo clínico, e chegou uma moça jovem, com 30 anos, cabelo longo, nas costas, e ela me disse assim: eu vim aqui para você me ensinar a morrer. Eu logo imaginei que se tratava de alguém que estivesse pensando em suicídio, mas não era. O caso não era este. Ela me contou que tinha uma doença grave, que já havia ido em vários médicos, já havia tentado vários métodos de tratamento sem sucesso. E no último médico que ela havia estado, ela ouviu dele o seguinte: você vai morrer. Câncer, já tem metástase pelo todo o corpo, por todo o seu corpo, e nós não temos mais o que fazer. Volte para casa para morrer em casa. E aí ela me disse assim: e eu vim aqui, Aguinaldo, porque eu sei que você, além de terapeuta, é espírita. E eu quero lhe dizer que eu nunca me preocupei com a morte. Eu sou jovem. Eu sempre quis viver. Eu nunca me interessei em saber se a vida continua, se existe plano espiritual, se não existe. Para que eu vou me preocupar com isso? Mas agora que eu sei que eu vou morrer, eu preciso saber como é que eu faço para morrer bem. Porque eu quero chegar bem do outro lado, se é que existe o outro lado. E aí eu perguntei assim para ela: e quanto tempo nós temos? Ela disse assim: o médico me falou que na melhor das hipóteses eu vivo mais 8 meses. Na pior das hipóteses, eu vivo mais 4 meses. E aí eu brinquei e disse a ela: não, dá tempo. Nesse período vou te ensinar a morrer bem. Você vai morrer muito bem. Depois desta conversa, ela ainda fez terapia comigo quase 4 anos. Para alguém que tinha o prognóstico de morrer entre 4 a 8 meses, ela viveu mais quase 4 anos. Sabe por quê? A alegria. A alegria de viver. Ela tinha ânsia de viver, ela tinha prazer pela vida. Imagine que ela, fazendo a quimioterapia, teve que raspar a cabeça, aquele cabelo lindo. Nem aí ela se abateu. Ela até brincava e dizia: você viu como é que eu fiquei mais sexy, carequinha? E brincava com a gente. Nunca, nesses anos todos de terapia que eu fiz com ela, ela reclamou. Nunca ela se lamentou. Nunca ela chorou, com exceção da última terapia. Ela já estava bem debilitada e ela disse assim: olha, Aguinaldo, eu acho melhor a gente se despedir. Eu digo: que nada, por que se despedir? Ela disse: essa é a nossa última terapia. Eu disse: não é. Ela disse: é, Aguinaldo, você sabe que é. E realmente, depois dessa terapia, 2 semanas depois, ela desencarnou. E olha que coisa maravilhosa. Eu contei essa história, como eu estou contando para vocês, lá em Ilhéus, num evento onde eu estive. Quando eu terminei a palestra e desci do púlpito, eu tenho um amigo lá muito querido, Lindomar Coutinho, e ele é médium vidente. Quando eu desci do púlpito, ele me disse assim: quando você falava da Jaqueline, o nome dela é Jaqueline, ela estava do seu lado, sorrindo, e ela balançava os cabelos de um lado para o outro, dizendo assim: ó, aqui meus cabelos já cresceram. E ela pediu para dizer a você que você ensinou-a muito bem. Ela morreu muito bem. E ela mandou perguntar para você se você quer que ela volte para ensinar você a morrer. Eu digo: não, por enquanto não. Fala para ela ficar lá, por enquanto não tenho nem necessidade disso. Então, assim, são experiências muito importantes para a gente refletir. Vamos voltar às perguntas. Vamos lá, vamos para as perguntas. O que seria ter alegria na mediunidade? Ter alegria na mediunidade seria você se dedicar de tal forma
que os obsessores não tivessem a coragem de se aproximar de você para perturbá-lo. Tem uma história que contam, essa história é verídica, pode parecer piada, mas não é. Estava um grupo espírita reunido na sessão mediúnica, comunicou um obsessor, e o obsessor disse assim para o grupo: nós estamos aqui, nós viemos aqui para dizer para vocês que nós não vamos mais obsediar vocês. Nós viemos dizer que nós vamos partir em retirada, nós não vamos mais obsediar vocês. Aí houve aquele silêncio, né? Que estranho, né? Houve aquele silêncio total, um ficou olhando para o outro, e aí alguém perguntou: mas vocês não vão mais obsediar a gente por quê? O espírito obsessor disse assim: vocês estão tão ruim, que a gente sai daqui com depressão. Então a gente nem vai vir mais aqui para a gente não prejudicar a nossa saúde mental. Então, assim, olha, a gente, com essa alegria, a gente consegue evitar as investidas do mal. Aí você poderia dizer assim: tá, Aguinaldo, mas na prática, como é que a gente faz isso? Aí eu me lembro de André Luiz. André Luiz, no livro Espírito da Verdade, que é um livro de espíritos diversos, não é só o livro, não é só a mensagem do André Luiz. André Luiz fala dos 10 mandamentos do médium. E é interessante que nesse capítulo, André Luiz dá algumas recomendações sobre o que ser, como ser um bom médium. Aí, vamos aqui resumir. Ele fala assim, que para ser um bom médium, para ter uma mediunidade alegre, no sentido de produzir bons frutos, a gente precisa render culto ao dever. O que seria render culto ao dever? Seria cumprir com o dever espiritual. Vocês já perceberam o quanto a gente deixa a desejar no culto dos nossos deveres? Pode estar fazendo frio ou calor, a gente vai para uma festa. A gente pode estar cansado, a gente vai assistir a série da Netflix. A gente pode estar com sono, a gente vai assistir o futebol. Agora, para ir no centro, eu acho que vai chover, não vou hoje não. Nossa, hoje está muito frio, né? Eu queria ir. Mas que esse frio não dá. Puxa, hoje eu estou muito cansado, acho que hoje eu não vou no centro não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso é muito sério. Essa questão que André Luiz se refere ao render culto ao dever, que seria a disciplina, é uma coisa muito séria. Pensa assim, você é médium, Você está num grupo que tem mais 3 médios, mais 2 médios, vocês são em 3. É um grupo pequeno, e você vai para a sessão. A espiritualidade prepara, vocês sabem disso, a espiritualidade prepara o atendimento aos espíritos da sessão mediúnica muito antes da sessão mediúnica começar, ok? Então eles vão calcular, 1 hora mais ou menos de sessão, 3 médium, 5 espíritos cada um. Vamos atender 15 espíritos hoje, que estão sofrendo, que estão no umbral, que estão perdidos. 15 espíritos vai dar para ser atendido, 15 irmãos vão ser atendidos na noite de hoje. Mas aí, na hora de você sair para o centro, dá uma dor de barriga no seu marido. Eu lembrei da dor de barriga, podia ser qualquer coisa. Quando a gente não aprende a contornar, nós precisamos aprender a contornar os empecilhos para fazermos um bom trabalho como um médium. Porque se você for considerar os imprevistos da vida, você não vai trabalhar na casa espírita. Porque problema não falta na nossa vida. A gente tem que aprender a contornar para servir Jesus. E aí, na hora de você sair para o centro, um dia um trabalhador disse assim, olha, Aguinaldo, eu não vou no centro hoje, porque está uma diarreia danada. Eu disse, você está com diarreia? Ela disse, não, meu marido. E eu fiquei pensando assim, o que será que ela está fazendo? Segurando o papel higiênico para ele? Porque, ora bolas, se é o marido que não está com diarreia, se está medicado, vá cumprir com o seu dever. Vamos voltar para o nosso exemplo. 3 médiuns, 15 espíritos. Mas aí você, por uma bobagem, sem um motivo forte, deixa de ir. Aí eu pergunto, o que a espiritualidade vai fazer com os 5 espíritos que sobraram? Se não tiver outra casa espírita para levá-los,
vão ter que aguardar outra semana. E se você tiver tudo bem, for no centro, para eles poderem atender. E aí eu te pergunto, e se fosse um irmão seu? Se fosse a sua mãe? Então, André Luiz tem razão quando ele diz que precisamos render culto ao dever, ter essa disciplina. Até porque todo o bem que nós fazemos volta para nós. E às vezes volta mais rápido do que você imagina. Então, assim, como o bem retorna para nós. Cumprir com a nossa disciplina, como diz André Luiz, render culto ao dever nos traz benefícios. André Luiz também fala que nós devemos trabalhar espontaneamente. Trabalhar espontaneamente não é você dizer assim, nossa, hoje é dia de um centro, né? Hoje é dia de ir no centro. Não, é você dizer assim, puxa, hoje é dia de ir no centro. Ó como muda. Uma vez eu cheguei para fazer uma palestra, o dirigente disse assim, Aguinaldo, vamos começar a palestra? Mas ainda era 7:55, sabe? Eu disse assim, nossa, mas ainda faltam 5 minutos. Ele disse assim, não, mas aí a gente já começa logo, acaba logo e já vai logo para casa. Quase que eu falei para ele, o senhor quer que eu nem faça a palestra? O senhor faz a prece inicial, eu faço a final, a gente vai embora. Porque ele estava com tanta pressa de ir embora. Às vezes, trabalhar no bem é um peso tão grande. Isso é resultado da nossa falta de consciência, da nossa falta de evolução espiritual, de compreender como é bom, como é prazeroso fazer o bem. André Luiz também fala que nós não devemos crer que nós sejamos maiores ou menores, ou seja, todos nós temos a mesma importância. Agora, veja, se você me perguntar assim, Aguinaldo, existe centro espírita mais forte do que o outro? Né? Centro forte? É engraçado essas coisas de centro forte, né? Um dia uma pessoa perguntou assim para mim, Aguinaldo, de que linha é o seu espiritismo? Falei, meu espiritismo não é de linha. Ele disse, não, eu digo não, meu espiritismo é de lã. Ele disse de lã, eu digo sim, Allan Kardec. É de Allan Kardec. Né? Então, assim, não existe centro espírita forte, centro espírita fraco, mas existe grupos melhores preparados e outros nem tanto. Como existem médiuns que têm uma melhor assistência e médiuns que não têm uma assistência tão boa, porque não dá para você dizer que é tudo igual. É óbvio que o médium que mais se dedica terá uma proteção maior por parte da espiritualidade. Aquele médium que não tem compromisso. Aguinaldo, o que seria ter compromisso? Nós não somos modelos para ninguém. Modelo é Allan Kardec. Modelo é Livro dos Médiuns. Mas assim, aqui na nossa casa, a gente trabalha assim. Nós temos 3 sessões mediúnicas. Para você estar em uma delas, você precisa estar em todo o trabalho social, você precisa estar no estudo e você precisa frequentar as palestras. E isso dá direito a você de estar na sessão mediúnica. Ora, por quê? Porque eu não posso ir ao centro ser médium. Eu não sou só um médium. Eu participo de um grupo. Então eu sou um médium. Eu sou o cara que lava o banheiro, eu sou o cara que pega na vassoura. Aliás, está precisando, está fazendo falta mais vassouras. Sabe como é que cura a obsessão? Vou dar uma receita para vocês. Vá lavar latão de sopa. Você quer curar a obsessão? Vá lavar latão de sopa. Porque vocês já lavaram latão de sopa? É uma delícia. Porque geralmente latão de sopa de centro espírita, o fogão sempre preteja as panelas. Por quê? Porque gás de centro espírita está sempre acabando e vai pretejando tudo. Aí quando você vai lavar o latão, aquilo você suja o rosto, você suja a roupa, é um horror. Aí você vai tirar aquela sopa que sobrou no fundo do latão. Aquilo, o resto de sopa, entra debaixo da tua unha. Aquilo depois não sai, você vai tomar banho, você esfrega a unha, você não sai.
aquele calor dentro da cozinha, não há obsessor que aguente um negócio desse. Ele dá no pé. Então, assim, é óbvio que quanto mais você trabalha, mais você terá proteção espiritual. André Luiz diz assim: não espere por recompensas. Tem uma passagem narrada por Amélia Rodrigues, através de Valdo Franco, que diz que Jesus caminhava e alguém se apresentou e disse: Senhor, eu te seguirei para onde fores, eu seguirei porque eu lhe amo. E Jesus respondeu assim: as aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus locais de descanso, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O homem se afastou. Veio outro e disse: Senhor, eu te seguirei, mas permita que primeiro eu vá enterrar meu pai. E Jesus respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Chegou um outro e disse: Senhor, eu te seguirei, mas permita que primeiro eu vá me despedir da minha família. Jesus disse: aquele que põe a mão na charrua e olha para trás não é digno do reino dos céus. Em outras palavras, a gente não pode esperar recompensa, porque vivemos num mundo de provas e expiações. O mal ainda tem muita força aqui na terra. O reino de Deus ainda não se estabeleceu. Então, toda pessoa que se aventura a fazer o bem, toda pessoa que tenta acender uma luz, ela é bombardeada pelos ataques do mal. Veja hoje em dia, depois da pandemia, como as nossas casas espíritas foram afetadas. Com a pandemia, com o fechamento das casas espíritas por conta da contaminação, poucas voltaram à atividade normal. Muitas casas que fecharam sequer reabriram. Outras casas que reabriram com metade do público. Muitas delas ficaram só online. Então, as chamadas trevas, os representantes do mal, avançaram muito. Aqui nós realizamos o IMPAMED, como a nossa irmã citou na minha apresentação, que é o Encontro de Paz e Mediunidade. É um evento que nós realizamos agora esse ano, a 18ª edição. Como é difícil. Você faz um evento, como é difícil as pessoas virem. E Votuporanga é uma cidade espírita. Nós temos 100 mil habitantes e 16 centros espíritas. Numa cidade de 100 mil habitantes. Como é difícil. No encerramento do nosso evento esse ano, nós tivemos a presença de Kaibar Schutel, numa mensagem linda. Aliás, essa mensagem nós vamos colocar num livro nosso, que vamos lançar no ano que vem, e nós vamos colocar essa mensagem, já pedi autorização para o espírito e pedi autorização para o médium que recebeu a mensagem. Ele chamando a atenção para que os médiuns, os espíritas, agora, 15 dias atrás, para que os médiuns, os espíritas, voltem a ler o livro dos médiuns. Leiam novamente o livro dos médiuns. Porque Kaibar Schutel, na mensagem, ele explica que no próximo ano, 2026, vão desembarcar na casa espírita muitas pessoas com mediunidade para desenvolver, com mediunidade à flor da pele, e os trabalhadores que lá estão precisam ter estrutura, precisam ter preparo para receber essas pessoas. Então ele recomendou por várias vezes na mensagem a necessidade da releitura do livro dos médiuns. André Luiz se refere, ainda falando da mensagem dele, que está no livro Espírito da Verdade, ele fala de não nos encarcerarmos na dúvida, porque é natural que tenhamos dúvidas sobre a mediunidade. Sou médium? Não sou médium? Será que é mesmo o Espírito que está falando? Será que não sou eu?
você não pode ter essa dúvida na hora do processo. Porque se você tiver essa dúvida na hora do processo, você barra o processo. Na hora do processo, deixa vir. Apassive, dê passividade. Depois você tira a dúvida do seu dirigente espírita. Encare o negócio, sabe? Essa é a palavra, encare o negócio. Nós tivemos um evento ano passado, o IPAMED do ano passado, e foi muito interessante, porque sempre no final do evento vem um espírito de um artista dar a mensagem final, com exceção desse ano que foi Carbachu. Então nós já tivemos o Chacrinha, nós já tivemos o Renato Russo, nós já tivemos a Hebe Camargo, nós já tivemos o Tim Maia, e no ano passado os espíritos fizeram uma coisa diferente. Veio o espírito de Jô Soares e ele pediu para fazer como ele fazia quando estava encarnado. E aí Jô Soares, incorporado no médium, um outro médium incorporou o Tim Maia, uma outra médium, uma mulher, incorporou uma cantora famosa, mas que agora eu não lembro dela, e eu incorporei o Costinha. Os mais antigos vão se lembrar, aquele humorista da escolinha do professor Raimundo. E se você disser assim, Aguinaldo, você não ficou inseguro? Claro que fiquei. Mas assim, se a gente não arriscar, se a gente não tentar, se a gente não procurar vencer as nossas limitações, nós não vamos avançar. Então, no cultivo da mediunidade, vá fazendo o seu melhor, vá se dedicando, ainda que você tenha limitações, tente equacionar as suas dúvidas, mas não pare de trabalhar. E aí André Luiz também se refere à necessidade da gente de estudar sempre, da gente buscar o conhecimento, que aí é um item que eu expliquei lá no início do nosso seminário. Ele fala da necessidade da gente não se irritar. Mas o que seria não se irritar? A gente não pode esquecer que o emocional do médium reflete no processo mediúnico. Então é óbvio, se eu sou uma pessoa que o meu emocional é uma roda gigante, né? Sobe, desce, estou com raiva, estou com medo, estou triste, estou nervoso, estou alegre. Quer dizer, você vai ser médium, mas vai ficar muito difícil para os espíritos trabalharem com você. Então quando a gente consegue alinhar a nossa emoção, os nossos sentimentos, até nós temos uma palestra, que também é um seminário, que é uma pergunta: como andam as suas emoções? Em que a gente faz uma análise sobre os nossos sentimentos, os nossos medos, a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, tantas e tantas doenças psíquicas que hoje têm assolado a nossa sociedade. E André Luiz aí termina falando da necessidade da gente desculpar sempre, e ainda falando para a gente não temer perseguição. Você que é espírita, você que é médium, não tema perseguição. Vai ter mesmo, fica tranquilo. Olha que coisa interessante. Um dia desses eu atendi uma jovem no consultório, não como médium, como profissional. Atendi a jovem no consultório e ela me disse assim, ela apresentou um problema muito grave de depressão. Inclusive, ela já tinha 2 tentativas de suicídio e queria se matar. E aí eu fui conversando com ela, fui mostrando que o suicídio não era a melhor saída, porque a vida continua, e não adianta nada a pessoa se matar, porque se ela se matar, ela continua viva, continua com os mesmos problemas, etc. e tal. E eu percebi que ela melhorou. Eu percebi que quando nós terminamos a sessão, ela saiu bem melhor da sala, já não pensando mais em suicídio. Mas eu não fiquei bem. Eu fiquei mal-estar, senti um peso. E eu imaginei que pudesse ser a energia, né? A energia dela. Não fiquei bem. Nesse dia tinha atividade no centro, e aí eu fui tomar um passe, e a médica aplicou o passe, ela disse: olha, Aguinaldo, tem uma influência espiritual com você. A gente disse: traga ela, dê passividade, deixa o espírito falar. Aí quando o espírito falou através da médium, ele disse assim para mim: olha, até 2 horas atrás eu não tinha nada contra você. Aliás, até 2 horas atrás eu nem sabia quem você era, mas agora
você é meu inimigo, prepare-se, porque eu estava quase conseguindo fazer ela cometer suicídio, e você atrapalhou meus planos, pois agora você é meu inimigo, né? E aí, Aguinaldo? E aí tudo bem, se tem quem persegue, tem quem defende, quem protege, faz parte. Então vale a pena essa recomendação de André Luiz, não tema perseguições, porque as perseguições, elas vão acontecer, tá certo? E aí, vamos lá para mais uma pergunta. Poxa, Aguinaldo, mas do jeito que você falou lá dos obsessores, como é que a gente se defende dos obsessores? Bom, os obsessores, eles sempre vão trabalhar em cima das nossas fragilidades. Embora a gente tenha consciência que os obsessores podem muita coisa, em verdade, a gente precisa ter mais medo de nós mesmos. Imagine que você tem uma casa, aí você vai dormir. Você esqueceu de ligar a cerca elétrica, não trancou o portão, esqueceu a porta da sala aberta. Aí entra um ladrão e leva tudo. Quando você acorda, não tem nada. Aí você vai dizer assim, nossa, mas que ladrão esperto, que ladrão inteligente. Não, ele não é esperto, ele não é inteligente. Você é que facilitou a vida do ladrão. Você não teve o cuidado, o ladrão entrou e conseguiu levar as coisas. Então, na verdade, para se defender dos obsessores, nós precisamos observar a nossa conduta. 3 coisas. O que eu falo, o que eu penso e o que eu faço. Essas 3 coisas definem a minha companhia espiritual. Ah, mas eu sou muito bom e ainda assim tem obsessor que me pega. Talvez você não seja tão bom assim, certo? Lembre-se de uma coisa, a vida, guardem bem isso que eu estou falando, a vida não dá o que você pede, a vida te devolve o que você vibra, e nem sempre o que você vibra está em sintonia com o que você fala, com o que você faz. Às vezes você faz uma coisa, mas a sua energia é outra, ok? Próxima pergunta. O que pensar dos centros espíritas em que o passe é aplicado com a pessoa em pé? Ó que bobagem! Ó que bobagem! Gente, nós estamos numa doutrina muito maior do que essas diferenças bobas. É igual a sessão mediúnica. Tem gente que diz assim, eu sou de uma época em que sessão mediúnica, os médiuns sentavam em volta de uma mesa, não sei como que é em vocês, os médiuns sentavam em volta de uma mesa, punham as mãos sobre a mesa e ali davam passividade. Hoje em dia, na nossa mediúnica, nós temos várias cadeiras e um colchonete no chão. Aí alguém vai dizer assim, mas qual que é o certo, qual que é o errado? Nenhuma está errada. A gente se pega muita pouca coisa. Vamos imaginar assim, falando da mediúnica. Que tipo de espírito é atendido nessa sessão? Espíritos doentes, espíritos perdidos, espíritos assim, inferiores, mas não muito agressivos. Melhor que se tenha a mesa. Vai até favorecer a comunicação. Não, mas nós atendemos espíritos mais agressivos, espíritos que perderam a forma humana, ovoides. André Luiz fala dos ovoides. Bom, aí é melhor que não tenha a mesa, porque o atendimento dos médios, a movimentação vai ficar mais fácil. O passe é pela frente, é por detrás, é de lado. Ora, se ali há um movimento de caridade, de ação, de desejo de beneficiar o próximo, tanto faz. Querem ver? A necessidade está acima das técnicas que às vezes são desnecessárias. Às vezes. Porque, por exemplo, aplicar o passe você tem a técnica, né? O movimento das mãos, essa coisa toda. Eu fui atender uma senhora uma vez e ela chegou com uma camisa na mão. Eu já estava cansado, já tinha atendido bastante gente e ela foi procurar ajuda para o filho dela. E aí, conversa vai, conversa vem, e eu estou aqui pensando assim, ela vai pedir para aplicar um passe na camisa. Aí eu vou ter que explicar para ela que nós não aplicamos passe em roupa, porque isso não é doutrinariamente correto, e tal, aquela história. Fiquei esperando ela pedir.
Aí no final da conversa eu disse assim, e seu filho, cadê? Ah, não, senhor Aguinaldo, meu filho não vem no centro não, meu filho não vem no centro. Por isso eu trouxe a camisa para o senhor aplicar um passe. Aí, hora que eu ia dizer para ela que nós não aplicamos passe, apareceu o espírito de Dona Benedita. Dona Benedita, essa jovem senhora aqui, o livro está aqui perto de mim, né, que escreveu muitos livros, um deles, o livro Em Nome de Jesus. Esse livro foi escrito por Dona Benedita, é um espírito que trabalha conosco. Esse livro foi escrito pelo dirigente da casa, seu José de Moraes, é lançamento, Novos Hábitos. Dona Benedita apareceu e disse assim, meu filho, você não vai dizer isso para ela, vai? Eu digo, Dona Benedita, mas... E ela disse assim, meu filho, ela entrou no centro espírita desesperada. O centro espírita, nesse momento para ela, é a última possibilidade dela ajudar o filho. Se você disser para ela que não aplica passe em roupa, ela vai sair daqui tão chateada, nunca mais provavelmente vai entrar no centro espírita. Nós, disse Dona Benedita, já estamos localizando o menino através do pensamento dela. Nós já estamos indo ajudar o jovem, mas ela não vai entender, meu filho. Eu disse, o que eu faço? Aplique passe na camisa. Mas, Dona Benedita, é só você não contar para ninguém. Aplique o raio do passe na camisa. Para de criar problema. E aí, então, eu apliquei o passe e não contei nada para ninguém. Estou contando para vocês, viu? De novo, se alguém souber de alguma coisa, vocês que são fofoqueiros. Então, assim, a necessidade humana fala mais alto. Nosso movimento espírita, às vezes, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, eu acho que cada um dá o que tem, cada um oferece o que pode naquilo que está fazendo. Então, não é uma crítica, mas muitas vezes o nosso movimento espírita ele é muito fechado, ele exagera muito na disciplina, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode isso, não pode aquilo. Sim, nós temos que zelar pela pureza doutrinária, é verdade, não há dúvida, mas nós precisamos entender que não é só o nosso jeito de fazer que está certo, que quando a gente fala em unificação, não é todo mundo fazer igual, porque cada casa espírita, cada região que está, tem uma característica. Por que aqui no Caminho de Damasco tem cirurgia espiritual? Porque tem um médium devedor, no caso eu, tem um espírito que também deve ser devedor, no caso do Dr. Klaus, que temos um problema de encarnações passadas, que realizamos esse trabalho aqui, até mesmo para quitar os nossos débitos. E se não tivesse esse médium de cura, nós teríamos as atividades normais, de passe, de atendimento espiritual, assim por diante. Mas hoje em dia é estranho, porque assim, tem dirigente que não deixa nem o trabalhador ir assistir uma palestra em outra casa espírita. Não, você é trabalhador da casa X, você não pode ir na casa Y. Isso é uma bobagem tão grande. Nós dissemos agora há pouco, depois da pandemia, o movimento espírita deu uma estremecida, as casas espíritas estão mais vazias. Quer ver outra coisa? Você não acha jovem na casa espírita? Hoje, os trabalhadores do movimento espírita estão envelhecidos. Quando a velha guarda começar a desencarnar, eu não sei quem é que vai assumir as atividades. Os jovens não estão se interessando. Será que muitas vezes não somos nós que não estamos sabendo apresentar uma proposta que seja também agradável ao jovem? E nós temos que agradecer esses baluartes do Espiritismo. José de Moraes, por exemplo, fundou o Caminho de Damasco em Votuporanga no ano de 1940. Votuporanga foi fundada em 1937. Só tinha 3 anos. Então, nós precisamos buscar o amor, mas de verdade, no sentido amplo, de compreender, de entender o outro. Nós precisamos ser solidários. Médium mais experiente precisa ajudar médium que está começando.
como casas espíritas, nós precisamos nos unir. Então, de repente, o pessoal de São Pedro da Aldeia estão sofrendo um ataque espiritual. Vou mandar lá uma mensagem para o Aguinaldo, será que o grupo dele pode nos ajudar? O Caminho de Damasco está passando um ataque espiritual, olha, vou mandar uma mensagem lá para o pessoal de São Pedro da Aldeia, ver se eles fazem uma vibração para a gente. A gente não tem essa união. Às vezes, por incrível que pareça, a gente tem competição. Um médium quer ser melhor do que o outro. Que bobagem! Cada um cumpre o seu dever da melhor forma possível. E é isto que nós precisamos fazer. Entenda, a mediunidade, sendo aquela ferramenta que eu disse no início do nosso estudo, vai de alguma forma nos auxiliar, mas não vai nos eximir de encararmos os desafios que a vida nos impõe. Conversando com uma pessoa, olha que pergunta interessante. Ela disse assim: Aguinaldo, no Espiritismo a gente não aprende que existe a lei de ação e reação? Existe a lei de reação, ação e reação. A lei de causa e efeito? Sim, a lei de causa e efeito. Então me diga uma coisa, tem alguma coisa de errado? Eu digo o quê? Pessoal, tá certo, eu sei que eu não sou um anjo, mas lá em casa e também fora de casa, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou médium, eu faço a caridade, eu sou uma pessoa honesta. Pela lei de ação e reação, eu não deveria estar recebendo coisas boas? Sim. Então tem alguma coisa de errado, porque lá em casa é só problema, é briga, é falta de dinheiro, é falta de comida. Aguinaldo, está errado. Preste atenção. Um espírito me ensinou isso uma vez. Imagine que você tem um grande pedaço de terra e você resolva plantar nessa terra abacaxi. Você pega 80% da terra, 80%, e planta abacaxi. Passa um tempo e alguém diz assim a você: não, você errou, essa terra não é muito boa para abacaxi, você devia ter plantado laranja. E você pega os 20% da terra que sobrou e planta laranja. Aí eu quero fazer duas perguntas para você. O que você vai colher primeiro? Abacaxi ou laranja? Abacaxi, você plantou primeiro. E o que você vai colher em maior quantidade? Abacaxi ou laranja? Abacaxi, porque você plantou 80% da terra, abacaxi. Muito bem. Então preste atenção. O bem que você faz hoje representa os 20% da laranja que você plantou há pouco tempo. Todos os problemas que você está lidando são os abacaxis que você já plantou. Então, antes de começar a colher laranja, nós vamos colher muito abacaxi. Bom, nós temos aqui 17 minutos. Até agora, embora muita dor, a minha garganta está aguentando, porque nós já trabalhamos hoje, eu estou conversando hoje desde as 6 horas da manhã, então vocês imaginem como é que está a garganta. Como nós temos aí pouco mais de 15 minutos, eu gostaria de encerrar essa primeira parte com uma história. Aí assim, vocês já devem estar sabendo, né? A gente volta às 18h30, falando o tema da palestra, as personalidades, tá? E a gente vai fazer aí mais uns 50 minutos, 1 hora de palestra. Mas assim, nesse primeiro momento, para resumir a mediunidade, eu gostaria de dizer que a mediunidade é um processo em que o indivíduo, uma vez reencarnado, tem à sua disposição para poder ajudar a evolução do próprio planeta. Quando nós vamos a Allan Kardec, quando nós estudamos os princípios da doutrina espírita, nós vamos compreendendo
que a doutrina espírita traz alguns princípios básicos, como a pluralidade dos mundos habitados, a sobrevivência da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação, a existência de Deus. Deus, segundo a resposta da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. A existência de Deus pode ser constatada na resposta da pergunta número 4, quando os Espíritos dizem a Kardec que para provar a existência de Deus, basta aplicar um axioma, que não há efeito sem causa, que quando algo não tem como causa o homem, vamos por esta razão entender que a causa está em Deus. E este Deus, Criador de todas as coisas, criou a mediunidade como sendo um mecanismo de evolução. Tanto é que a mediunidade também existe nas dimensões espirituais. A mediunidade existe nas várias dimensões espirituais. Por isto que o indivíduo ou médium continua médium no mundo dos espíritos ou no mundo dos mortos, como queiram. Desta forma, sendo a mediunidade um presente de Deus, que vocês possam, vocês que ainda estão no corpo, que vocês possam, no exercício da mediunidade, cultivar também a moralidade e a ética, porque mediunidade com responsabilidade é mediunidade com disciplina, mediunidade com responsabilidade é mediunidade gratuita, mediunidade com responsabilidade é mediunidade com amor, mediunidade com responsabilidade é mediunidade com doação e renúncia. Médiuns existem em todos os lugares, até nos hospitais psiquiátricos. Muitos que estão lá são médiuns que se perturbaram. O bom médium, aí são mais raros. Os bons médiuns são aqueles que cultivam o Evangelho de Jesus em suas vidas. O médium não se faz apenas na sessão mediúnica. O médium, dentro da sala, ele é o resultado daquilo que ele é no seu dia a dia, como pessoa, como pai de família, como cidadão, como espírito imortal. A nossa mensagem é de esperança. O mundo passa por grandes tempestades. O Brasil, esperança de ser pátria do Evangelho, sofre os ataques daqueles que não desejam que o Brasil se torne essa pátria. E depende de cada um, do corpo ou fora do corpo, o trabalho árduo em favor do próximo, na vivência diária do amor, para que este mundo se modifique, tornando-se um mundo melhor. Não percamos as esperanças, ao contrário, sejamos perseverantes, acreditemos, mas não nos esqueçamos que Jesus, o nosso modelo e guia,
usou a coroa de espinhos, carregou o madeiro pesado, entregou a própria vida em favor da humanidade. Desta forma, teremos também que dar a nossa contribuição para a construção de um mundo melhor. Este é o nosso desejo para todos que estão assistindo agora essa transmissão. Fiquemos todos em paz para que o médium possa finalizar. Espírito Klaus. Bom, nós tivemos aí a participação de Klaus, a gente agradece. Eu diria assim, não estava no script, tá bom? Não estava na programação, mas acho que sempre é oportuna a palavra do benfeitor espiritual. Mediunidade é isso. Mediunidade é sintonia. Que vocês poderiam perguntar assim, por que o Espírito falou? Olha, nós estamos longe fisicamente, mas vocês estão aí sintonizados, procurando aprender. Não sei aí, aqui está 42 graus, na sombra, né, no calorzão. Vocês deixaram o dia de vocês para virem aprender. Eu estou aqui na sala onde o Dr. Klaus atende, com a maior boa vontade, tentando levar a vocês algumas experiências, alguns ensinamentos. Então, quando está assim, nessa frequência, nesse clima, nós criamos uma sintonia adequada para que o espírito, seja qual for, possa trazer uma mensagem sem maiores problemas. Tá certo? Muito bem, eu estou vendo vocês com sinceridade. Alguém dormiu? Quem dormiu, erga a mão. Acho que ninguém dormiu, né? Espero que vocês estejam dizendo a verdade. Quem gostou, erga a mão. Ah, que bom, que bom. Fico muito feliz. Olha, nós vamos aí antecipar 10 minutinhos para a gente dar uma olhada aqui na garganta, para dar uma melhorada na garganta, que está um pouquinho difícil. E às 18h30 nós voltamos com a palestra, tá bom? Por enquanto, muita paz, muito obrigado e até daqui a pouco. Jesus nos abençoe.